Educativa FM, em parceria com o IFPB, apresenta Literaturando Ideias e Vivências. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Literaturando Ideias e Vivências. Esse trabalho é uma ferramenta pedagógica de comunicação que visa estimular a educação e o pensamento crítico através da leitura. Acreditamos no papel transformador da educação e esperamos, assim, promover e divulgar o que há de melhor na produção literária brasileira. Meu nome é João Edson. Meu nome é Tibério Araújo. Embarque conosco nessa incrível jornada pelo mundo da literatura. Vamos agora dar continuidade aqui à sequência das obras clássicas da literatura brasileira. Vamos falar hoje de uma obra excepcional que se chama Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos. Graciliano Ramos nasceu no dia 27 de outubro de 1892. Ele foi um escritor e foi jornalista extremamente importante e alguns críticos o classificam como pertencente à segunda fase do modernismo brasileiro. É uma classificação arbitrária, não é? Mas dentro dessa lógica dos estilos de época ele está aqui registrado, mas eu devo dizer que a obra de Graciliano Ramos ultrapassa qualquer tipo de classificação. Ela é atualíssima e vamos falar sobre isso aqui. Filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, Graciliano nasceu no município alagoano de Quebrangulo, de família extremamente de classe média, né? Ele era o primogênito de 16 filhos. Nós não podemos aqui esquecer e assinalar como era muito comum no Brasil essas famílias extensas com muitos filhos, né? E Graciliano não fugiu a essa regra. Ele viveu em diversas cidades do Nordeste brasileiro. Viveu em Viçosa, em Alagoas, viveu em Palmeira dos Índios, Maceió, também em Alagoas, e Burique, em Pernambuco. Ele teve uma infância muito difícil, assinaladas por questões na relação com seus pais, que eram, como a maioria dos pais daquela época, extremamente rígidos, rigorosos e também frios. Graciliano Ramos estudou no internato em Viçosa e em 1904 ele publicou o seu primeiro conto, que se chama O Dilúculo. O Pequeno Pedinte, na escola O Dilúculo. No ano seguinte, ele passou a viver em Maceió, onde se matricula no Colégio Interno 15 de Março. Lá ele estabeleceu uma relação de identificação com a língua e a literatura, começou a estudar e escrever muito nesse período. Quando ele terminou o segundo grau, em 1914, ele seguiu para o Rio de Janeiro. E lá, nessa cidade, ele trabalhou como revisor dos jornais Correio da Manhã e O Século, e também um jornal chamado A Tarde. No ano seguinte, ou seja, de 1915, Graciliano Ramos casou-se com Maria Augusta Barros, que faleceu pouco tempo antes. Ele ficou vivo muito cedo, mas foi o tempo que ele teve 4 filhos com ela. Também atuou na carreira política, sendo eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios em 1928. É muito bom de frisar aqui essa relação entre literatura e política, né? O escritor e a política. Ele ocupou esse cargo até 1930, então viveu aquela época de Getúlio, aquela época bem difícil aqui no Brasil. A partir de 30, ele assume a direção da imprensa oficial e da instrução pública do estado de Maceió. Em 1936, ele casou-se novamente, dessa feita agora com era viúva, casou com Heloísa Leite de Medeiros, com quem teve mais 4 filhos. Ricardo, Roberto, Clara e Luísa. Ele foi filiado ao Partido Comunista, sendo preso sob acusação, e aqui eu lembro também de Jorge Amado, que também teve essa filiação comunista, né? Eles têm, na década de 30, essa marca muito forte, né? Esse perfil. Apesar de possuir uma personalidade muito ácida, o próprio escritor ressaltou. Graciliano faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de março de 1953, vítima de câncer no pulmão. A obra de Graciliano Ramos é repleta de romances, de contos, de crônica e também literatura infantil. Ele tem uma frase muito interessante, eu queria já no início marcar aqui, que na visão de Graciliano Ramos, toda obra é social. Sabe o que ele diz? Ele diz que todo romance é social, mesmo a literatura escrita na Torre de Marfim é um trabalho social. Sabe por quê? Porque só o fato de procurar afastar os outros é um problema e luta social.
A Torre de Marfim é aquela que está distanciada do outro. Isso revela um padrão social. Veja a visão, né, que o Graciliano Ramos tinha em relação a essa questão. Algumas obras dele se destacam, quais sejam: Caetés, foi escrito em 1933, Vidas Secas, em 1938, São Bernardo, em 1934, Angústia, em 1936, A Terra dos Meninos Pelados, em 1939, Brandão, Entre o Mar e o Amor, em 1942, Histórias de Alexandre, em 1944, Infância, em 1945, Histórias Incompletas, em 1946, Insônia, em 1947. Hoje, nós vamos nos dedicar a esse marco que se chama Vidas Secas. É importante a gente falar para uma territorialidade também sertaneja, porque de seca é algo que nós entendemos bem. Então vamos ficar hoje com Vidas Secas de Graciliano Ramos. Vidas Secas nos convida a um mergulho na vida nordestina. Nos arrasta para um contexto de vida dos mais complexos e faz com que cada um de nós que teve a oportunidade de ler a obra pudesse descobrir as verdadeiras entranhas do que é ser nordestino. E essa visão tão caótica descrita por Graciliano Ramos em Vidas Secas é ainda aquela que impera na grande mídia, que concebe o Nordeste como sendo ainda aquele mesmo contexto de Vidas Secas, aquelas terras áridas, secas, rachadas, as árvores, a caatinga sem folhas. E uma coisa muito interessante para a gente poder compreender é que essa obra é fácil de se compreender, né? Ela tem os principais personagens da obra, Fabiano, né? Fabiano, que é a Rude, sim, a Vitória, que é a sua esposa, né? Ela tem um pouco mais de cultura, 2 meninos sem nome, a cadela Baleia e o papagaio. Demonstra todo um trabalho de uma vida sofrida, né? Para você ter uma ideia, uma vida de sofrimento. Um dos meninos questiona sempre a mãe: mãe, o que é o inferno? Será que ele não imaginava que aquela própria vivência já era em si uma ideia do que seria o inferno, né? Então, o que se trabalha ali é alcançar, compreender o que é a injustiça. Por quê? Porque a injustiça está presente em toda a obra. A injustiça que desvela a dura realidade no viver nordestino. Isso da zona rural e também da área urbana. Ela é representada pela violência, né, do soldado amarelo. O soldado induz Fabiano a entrar para o cangaço, para ser justiceiro social. Imagina só. Entre aspas aqui, né? O que transformou o Lampião em besta fera foi a necessidade de viver. O que transformou Lampião em besta fera foi a necessidade de viver. Imagina que tudo isso, todo esse contexto duro, exige reação. E elas às vezes são coerentes ou incoerentes. Mas depende mesmo da necessidade. É preciso que a gente analise bem esses contextos para poder descobrir, né? Exatamente porque como as coisas acontecem, como é que elas são e o que nós fazemos para colaborar com todo esse contexto. Ou a gente busca encontrar essas soluções possíveis, né, de melhoria, ou a gente faz aquela entrega, cruza os braços, e aí é a coisa mais fácil de se fazer, né? Fabiano queria seguir para um lugar mais seguro, queria sair daquela seca imensa, queria ter o que dá para comer, né, para seus filhos, para a esposa, para os seus animais, e não tinha. E todas as vezes que buscava trabalho, era aquela coisa, aquele trabalho muito mal pago, de pouco tempo, e logo em seguida vinha a seca, começava o inverno, renovava as esperanças, e depois seca de novo. E planta de novo, perdia. Um contexto muito parecido com o que acontece hoje em dia no Nordeste. Ó, notou que os meninos não têm nome? É por causa da vida sem sentido, sem sonhos. E aí é aquela história, né? Fabiano, ele é um sujeito bruto, mas ele tem consciência de
suas limitações. Isso é muito bem descrito no capítulo 2 da obra, né? Onde o Fabiano vai falar das dificuldades, vai demonstrar suas dificuldades, mas ele quer encontrar soluções. Ora, ele vai experimentar o que é a injustiça, o que é a violência, da forma mais drástica. Por quê? Porque ele vai ser preso, né? No capítulo 3 é descrito essa cena, né? Fabiano é preso arbitrariamente pelo soldado amarelo, que simboliza o governo e suas arbitrariedades. Então, é uma coisa que, dentro da eticidade, a gente poder compreender que o que é lei é para fazer o que é justo. O que é lei é para fazer o que é correto. Aquilo que a lei precisa idealizar e transformar em ações é a cultura da justiça. É fazer com que haja a valorização do sujeito humano e suas realidades de vida, né? E o que é certo, o que é errado. Mas imagina só, e quando a lei é arbitrária? E quando ela também é bandida? Eis o problema. Grave problema denunciado por Graciliano Ramos durante aquele período, né? Um período ainda assim muito caótico da história do Brasil, porque vai pegar toda aquele sentimento anterior à década de 30, por exemplo, próximo àquele período, um período complicado politicamente no Brasil, né, que a gente já sabe desse contexto, com a força das revoluções, com toda a violência contra as pessoas, a sociedade complexa, dividida, sem união. Então, são esses problemas que são colocados. O sonho de Sinhá Vitória, olha o sonho de Sinhá Vitória, né? A esposa de Fabiano. Olha só, o sonho de Sinhá Vitória é ter uma cama de couro, igual a do patrão. O patrão dela, né? Tomás. Tomás da Bolandeira, que referência ao local, né? Ora, o sonho dela era esse. Ela apenas queria ter uma cama de couro para dormir, um aconchego, né? Ela tem medo da seca, mas o marido lhe dá segurança. Faz com que ela se adapte àquela realidade, faz com que ela acredite que dias melhores poderão vir, mas ela tem muito, muito medo da seca. O menino mais novo aparece, né, no capítulo 5, ele quer seguir os caminhos do pai. Ele tenta montar num bode e cai, né? Ora, vira motivo de chacota com o irmão mais velho, que é mais modesto em suas aspirações. A amizade de Baleia já é o suficiente. O irmão mais velho, a amizade de Baleia já é o suficiente. Era tudo que ele queria na vida, a amizade de Baleia. Baleia, a cachorra da família, que inclusive morre. Agora imagina só o que é que vai acontecer na mente dessa criança, né? Desse menino mais velho, quando perde aquilo que é o próprio significado da vida, da vivência, da felicidade, que é a amizade, que é assim que ele julga, né? A amizade de Baleia para ele já é o suficiente. Imaginem vocês o que acontece com ele quando a cachorra é sacrificada. Inclusive, a gente recomenda o filme, né? O filme Vidas Secas, que você possa também trilhar, juntar a leitura da obra. Olha, é uma história fantástica, uma coisa linda, maravilhosa, né? Porque a gente precisa compreender as entranhas do que é a cultura brasileira. Ora, a ideia é que aqui nós não temos, aqui nós temos apenas no Nordeste duas estações, né? A estação das chuvas e a estação da seca, né? O inverno pra gente é a chuva que chega, que inunda, que enche os rios, as lagoas, os açudes, né? Ora, tudo é como se fosse uma festa. E isso faz crescer o sentimento, o pertencimento à nordestinidade, né? Ora, então no Nordeste, quando faz seca, é um sofrimento, mas quando chove muito, inunda tudo, também é outro sofrimento, é um paradoxo. A tragédia, né? A tragédia quando Baleia é morta, na verdade, sacrificada, né? Ela vai acontecer
no capítulo 9. E no 10º, Fabiano vende os seus bezerros, vende tudo que ele tem ao patrão, mas ainda assim ele, com a sua honestidade, vai lá, vende, e o patrão ainda vai enganar ele, ludibriar Fabiano. Olha o sentimento de justiça. Então, quando a gente vai ver que com a volta da seca, Fabiano vai resolver partir. Ele vai andar para o sul, sonhando com uma cidade, com alguma coisa que possa fazer com que os filhos tenham que comer, tenham como viver. Essa é a luta, é a busca de Fabiano em dar segurança para que a sua família tenha uma melhoria na qualidade de vida, né? Sem sombra de dúvidas, Vidas Secas é a obra mais emblemática de Graciliano Ramos. O livro, publicado em 1838, trata de um romance documental, inspirado nas experiências do autor. E aqui fica a dica que toda literatura, ela traz uma espécie de autobiografia de quem escreve. No mais das vezes, ela é a visão da realidade pelo filtro lírico e subjetivo do narrador, do escritor, do autor. O local de desenvolvimento dessa narrativa é o sertão brasileiro nordestino, onde Graciliano retrata a vida de uma família de retirantes, traçando a figura do sertanejo. Ao mesmo tempo, o narrador explora os temas da miséria e da seca do sertão. Não deixa de ser um livro altamente crítico e altamente contemporâneo, né? Atualíssimo. Em resumo, a obra descreve os momentos de uma família de retirantes que atravessa o sertão nordestino. É um livro que fala sobre travessia. Todos estão fugindo da miséria e da seca em busca de uma vida melhor. É um trajeto que muitos continuam fazendo até hoje. Um país, Brasil, ainda marcado fortemente por desigualdades. Em linhas gerais, Vidas Secas está escrita em terceira pessoa e apresenta um narrador onisciente também. A obra possui um tempo psicológico em detrimento do cronológico. E está dividida em 13 capítulos. Quais sejam? O capítulo 1 chama-se Mudança. O capítulo 2, Fabiano. O capítulo 3, Cadeia. O capítulo 4, Sim a Vitória. O capítulo 5, Menino Mais Novo. O capítulo 6, O Menino Mais Velho. O capítulo 7, Inverno. O capítulo 8, Festa. O capítulo 9 vai tratar dos personagens principais, que é Baleia. O capítulo 10, Contas. O capítulo 11, Soldado Amarelo. O capítulo 12, Mundo Coberto de Penas. E o capítulo 13, Fuga. As principais personagens desse romance são Fabiano, que é um nordestino pobre e alcoólatra, representa o chefe da família e designa um homem ignorante e grosseiro, um perfil muito ainda comum no Brasil. Se a Vitória é nordestina, sofrida e lutadora, é mulher de Fabiano e mãe de 2 filhos, aí tem uma representação muito forte de gênero, né, da mulher, como é a Vitória. Os filhos representam os filhos de Fabiano e Vitória. Não podemos perder de vista que os meninos não têm nome, são chamados de menino mais novo e menino mais velho, que o que vocês, né, no Enem, precisam, que estão estudando para o Enem, estão terminando o ensino médio, precisam saber que o fato do autor, do narrador, não nomear com o nome específico José Marcos, chamar o menino mais novo, o menino mais velho, remete a que podia ser qualquer menino, não é? Aí é uma forma de trazer para uma realidade genérica. Isso trata de uma categoria na literatura que busca a generalização, porque podia acontecer com muitos outros, o menino nordestino em geral. Daí porque chamado menino mais novo e mais velho. Tal qual seus pais, são pobres e sofridos. Baleia é a cadela da família, muito querida por todos, sobretudo pelos meninos. Ela é tratada como um membro da família e é uma personagem central nessa narrativa. E é também emblemático a gente perceber que no lugar de secura, de sequidão, de seca, Baleia é um nome que remete a muitas águas, né? Então é essa contradição, esse paradoxo que se vê nessa narrativa. O patrão representa o patrão de Fabiano, explorador e dono da fazenda em que ele trabalha. Há alguns personagens secundários, como o Soldado Amarelo e São Inácio. Em linhas gerais, Vidas Secas é um profundo retrato da sociedade brasileira, sobretudo de seus problemas sociais. Graciliano traça uma crítica social retratando as dificuldades encontradas por uma família pobre de retirantes. Ele sente conviver constantemente com a miséria e a seca que assola o sertão nordestino. Fabiano e Sim a Vitória formam um casal simples que possui 2 filhos, o mais novo e o mais velho.
Os filhos, nenhum nome é mencionado durante a história. Mesmo convivendo constantemente com a miséria, são crianças que possuem sonhos. O mais velho é muito curioso e o mais novo anseia por fazer algo importante para que todos fiquem orgulhosos dele. Baleia é a cadela que, curiosamente, tem um nome que faz referência a um animal aquático, ou seja, uma baleia em contraste com a seca. Ela é muito adorada pelos meninos e no decorrer da história adoece e por fim morre. Interessante notar que a baleia é considerada um ser humano. Vale lembrar que a obra muitas vezes não possui diálogos. Fabiano, muito ignorante, tem dificuldade de se expressar e prefere ficar sozinho. É um retrato do homem também, não só nordestino, como do homem brasileiro, rude, não é? Sua mulher é uma lutadora que busca melhorar a situação, sendo menos ignorante que seu marido, que a admira muito. E aí, mais uma vez, porque a questão de gênero é ressaltada? Porque aí você tem uma mulher que se coloca, não é, de forma muito ainda assim tímida, mas uma mulher que se coloca na frente desse homem, né? É uma espécie de projeção que nós já podemos ver aí nesse romance. Quando a família encontra um lugar para descansar do sol escaldante, se deparam com o dono da terra, que é o patrão de Fabiano. Ele permanece no local com a família, trabalhando como vaqueiro na fazenda. Fabiano é preso injustamente pelo soldado amarelo. É um momento em que reflete sobre sua vida e sua condição. O romance é repleto de pequenas felicidades dentro da família dos retirantes. No entanto, os problemas sociais e a animalização dos personagens permeiam toda a obra. É importante a gente perceber isso. Enquanto Baleia é humanizada, os personagens são, de certo modo, animalizados, né? Há todo esse contraste, todo esse paradoxo que vai, de certo modo, tomando toda a trama. Além disso, o sonho do sofrimento acabar permanece em todos, na esperança de encontrar melhoras e novas oportunidades. O último capítulo, Fuga, como foi apontado aqui, ele aponta que a seca vem novamente assolar a região, como o verão que se aproxima. Então se inicia uma nova fuga, sendo o mesmo do início. É como se fosse um ciclo, e me lembrou um pouco, o professor Tibério pode falar um pouco disso depois, como aquele mito de Sísifo, né? Aí, de certo modo, isso é retomado aqui, de certo modo. E como nós sempre fazemos aqui, é importante chamar a atenção para alguns trechos da obra, né? Segue um trecho aqui no capítulo 1º, que é Mudança, que diz o seguinte: na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam a sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, se a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folhas na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de perdeneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. É um trechozinho, mas que demonstra uma série de questões no vocabulário, né? Na narrativa, aió, né? A parte linguística aqui também está muito importante, e mostra um pouco como era esse tratamento que o pai dava ao filho, o sofrimento que esses meninos passavam, a situação que essa família passava. Isso no capítulo 1. No capítulo 13, que é Fuga, há outro trecho aqui que eu acho importante se destacar, e que diz o seguinte: o que indignava Fabiano era o costume que os miseráveis tinham de atirar bicadas aos olhos de criaturas que já não se podiam defender. Ergueu-se assustado, como se bichos tivesse descido do céu azul e andasse ali perto num voo abaixo, fazendo curvas cada vez menores em torno do seu corpo, disse a Vitória e dos meninos. Se a Vitória percebeu a inquietação na cara torturada e levantou-se também, acordou os filhos, arrumou os picuais. Fabiano retornou o carrego. Se a Vitória desatou-lhe a correia presa no cinturão, tirou a cuia e embarcou na cabeça do menino mais velho sob uma rodilha de mulambos. Em cima pôs uma trouxa. Fabiano aprovou o arranjo, sorriu, esqueceu os urubus e o cavalo. Sim, senhor. Que mulher? Assim ele ficaria com a carga aliviada e o pequeno teria um guarda-sol. O peso da cuia era uma insignificância, mas Fabiano achou-se leve, pisou rijo e encaminhou-se ao bebedouro. Chegariam lá antes da noite, beberiam, descansariam, continuariam a viagem com o luar.
tudo isso era duvidoso, mas adquiria consistência. E a conversa recomeçou enquanto o sol descambava. Tenho comido toicinho com mais cabelo, declarou Fabiano desafiando o céu, os espinhos dos urubus. Não é? Murmurou-se a Vitória sem perguntar, apenas confirmando o que ele dizia. Os traços, as características apontadas por Fabiano em suas falas, em seus gestos, é de um homem rude, é de um homem de pouca cultura, mas também de um homem de conhecimento vivencial significativo, importante. O fato dele ser caracterizado como um rude, como um vaqueiro, né, essa coisa do comportamento dele, dessa aspereza, dessa forma cáustica de tratar as pessoas e os problemas, é algo que é inerente ao sofrimento. É o estado de coisas em que ele, digamos, o estado da arte, da brutalidade advém exatamente dessas características, desses contextos, né? E que é preciso fazer com que através do diálogo, do conhecimento, da educação, da cultura, o efeito transformador do sujeito seja operante. Daí a ideia da educação, né? A ideia de que a educação ela é e pode ser transformadora no sentido de fazer com que nós possamos sonhar e lutar pelo alcance desses sonhos, buscar através do conhecimento esses saberes, né? Ele via ali uma vida sem sentido porque a educação que não se tinha, a comida que não tinha, o alimento que não tinha, na verdade, né? Porque também muitas vezes faltava até água para beber. Então, a obra ela vai fazer essa crítica social de forma contundente. E essa contundência ela é revelada exatamente nesse nível de expressividade, né? Por quê? Porque ela vai evidenciar, demonstrar, descortinar aquela necropolítica que já existia. Ela vai trabalhar todos os fatores, os elementos de incoerência e fazer com que a Casa Grande pudesse pensar diferente, né? Machado fala para a Casa Grande, para a elite dominante. Ele quer que haja alguma mudança, que ocorra um melhor controle, uma assistência social mais balizada com as suas necessidades, né? E aí, nesse contexto relacionado à ideia do Enem, nós podemos tirar como referência aí os aspectos históricos de toda a obra, falando que inclusive ela vai acontecer num espaço temporal e também caracterizar assim, relacionando com a questão dos dados geográficos. Lembra aí, a terra, a qualidade da terra, né, o solo, as plantações, ou a morte dos plantios, a falta de chuvas. Não se esqueça da caatinga, dos caminhos ao longo da mata, ao longo das estradas. Isso descreve todo um processo geográfico que, de repente, precisamos cuidar um pouco mais, zelar um pouco mais com a atenção, porque esse contexto todo da obra ela pode ser explorada lá nas produções textuais, com a redação, pode ser trabalhada também lá em geografia, em história, pode ser trabalhada em humanas, em linguagem. Então, esses recursos todos da obra vai dar assim, um aspecto de uma certa preocupação no sentido de dar complementaridade ao entendimento do que a obra está descrevendo, da consciência crítica, né, que o autor faz na obra e faz com que Vidas Secas seja visualizada, analisada de uma forma diferente. Mas por que Vidas Secas, né? Vidas Secas relacionada à ideia não apenas da seca do Nordeste, mas também a falta de assistência. Vidas Secas porque a questão política, a violência, todas as incoerências que ocorreram, Vidas Secas por razões outras, e não apenas pela questão meramente climática. E Vidas Secas porque essa seca no Brasil, ela perpassa todos os âmbitos da vida. É a seca porque não há cidadania,
É a seca porque não há estrutura, é a seca porque a política ainda precisa muito ser ajustada dentro de um Estado democrático, é porque é seca porque falta muita coisa. Nós vamos finalizar aqui lendo um trecho do capítulo final, que é Fuga. E vamos estabelecer algumas considerações finais aqui para essa obra tão emblemática. O capítulo 13, Fuga, diz o seguinte: a vida na fazenda se tornara difícil. Sinhá Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços, rezando rezas desesperadas. Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, torrados. No céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, devorados pelo carrapato, e Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido. Combinou a viagem com a mulher, matou o bezerro morrinhento que possuía, salgou a carne, largou-se com a família sem se despedir do amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo como um negro fugido. Saíram de madrugada. Sinhá Vitória meteu o braço pelo buraco da parede e fechou a porta da frente com a taramela. Atravessaram o pátio, deixaram na escuridão o chiqueiro e o curral vazios, de porteiras abertas, o carro de bois que apodrecia os juazeiros. Ao passar junto às pedras onde os meninos atiravam cobras mortas, Sinhá Vitória lembrou-se da cachorra-baleia. Chorou, mas estava invisível e ninguém percebeu o choro. O vazio, o silêncio, a tristeza, o sofrimento, a falta de esperança, de expectativas. Uma leitura partindo do mundo realístico, né? Partindo dessas reações para o nível de percepções da falta de assistência, da falta de segurança, da falta de comida, da falta de água, da falta de uma vida melhor, de uma vida que fosse apenas ser vivenciada de forma nobre, que pudesse viver na sua simplicidade, mas que pudesse oferir valores, digamos que valores mais adequados para uma vivência normal, como todo mundo, como todas as pessoas. Mas a cena descrita mostra exatamente um estado de abandono. Um estado de abandono que não era apenas na fazenda. Um estado de abandono que imperava em todo o país, principalmente nas terras nordestinas, que sofria todo esse tipo de abalo, e as pessoas todas preocupavam-se quando a seca chegava. Essa era o grande mote, né? Um mote de que, olha, que soluções fazer, o que construir, que caminhos, que escolha temos nós. Daí a coisa da desesperança, daquela reza feita de qualquer forma, em desespero. Tamanho era o sofrimento, porque não era só a tristeza e a dor, era também a fome. Para finalizar, vale a pena aqui dizer, atualizando a importância de uma obra como essa, um clássico como Vidas Secas, esse romance tornou-se um longa-metragem brasileiro dirigido por Nelson Pereira dos Santos. E assim, Vidas Secas, o filme, recebeu o prêmio de Festival de Cannes na França. Curiosidades literárias. Algumas curiosidades sobre Graciliano Ramos e Vidas Secas.
na história toda, no contexto feito na obra, né, de Vidas Secas, os personagens, por exemplo, que a gente acabou de conhecer melhor, esses personagens eles guardam uma relevância tremenda para Graciliano Ramos, porque eles são, digamos que, comparações que Graciliano faz, né, dos personagens com parentes dele, com ele próprio. A gente estava ainda há pouco falando sobre a questão da injustiça, da prisão de Fabiano sendo feita de forma injusta, né? A violência, a ideia do soldado amarelo, o nível de perseguição e tudo isso. E não é que aconteceu algo parecido, próximo, exatamente com Graciliano Ramos. Por quê? Porque Graciliano Ramos ele acaba sendo preso. Ele vai ser preso, né? E ele vai ser libertado na prisão em 13 de janeiro de 1937, no Rio de Janeiro. Ele hospedou-se por um tempo, né, perto da casa de José Lins do Rego. Ele já tinha dificuldades financeiras ali, tinha uma série de problemas também de saúde, né? E aí ele vai também se transferir, né, para um quarto, buscar um quarto de pensão que fosse mais barato, que estivesse à altura do que ele poderia pagar naquele instante, depois de sair da prisão, né? Então ele procura um quarto de pensão no bairro do Catete. E foi nesse quarto do bairro do Catete, nessa pensão, que ele iniciou o conto, que seria o embrião de Vidas Secas, conforme carta escrita à esposa, né, em 13 de maio de 37. A esposa dele é Heloísa de Medeiros Ramos. Ela permaneceu em Alagoas durante todo esse período, né, enquanto ele se encontrava preso. Ela não saía de lá, vivia em Alagoas. Interessante também a gente perceber que essa experiência nefasta, né, ruim, que José Lins do Rego passa na prisão, é descrita na obra, quando ele fala da prisão indevida, né, de Fabiano, da tristeza que ele passou quando estava preso, das dificuldades todas, essa coisa da falta de recursos, de condições. Então digamos que uma lembrança ruim que ele traduziu na obra e que depois ele potencializou todo o sentido realístico, né, de ser entre a vida particular e a obra fictícia, né, que não era assim tão fictícia. O nome da obra seria, a priori, O Mundo Coberto de Penas. E aí só depois é que se tornou Vidas Secas, que na verdade era um romance desmontável, feito por partes, em pequenos pedaços, que depois foi juntado e deu essa obra magnífica. Olha só a analogia, para a gente poder perceber melhor essas semelhanças, né? Fabiano, o personagem, o vaqueiro, é a representação do avô de Graciliano, Pedro Ferro. E sim, a moça, sim, a Vitória, na verdade, sim, a Vitória é a avó dele, né? Os tios dele eram um casal, né? Macho e fêmea, como coloca. Eles vão na história ser reduzidos aos dois meninos, o menino mais velho e o menino mais novo da história, né? Então, assim, são correlações traçadas ao longo da história que retrata essa realidade dura, cruel, um pé na ficção e um pé no processo real, né? E uma curiosidade interessante para a gente poder ver, essa obra que fez tanto sucesso, a primeira edição, ela foi produzida, são 1000 exemplares, 1000 livros. E sabe quanto tempo demorou para esgotar essa primeira edição? Exatamente 10 anos. Imagina só o que é que o autor passou percebendo 10 anos para vender 1000 livros. E depois estourou esse sucesso espalhado pelo mundo, e aí traduzido assim para muitas línguas, presentes em vários países, sucesso nos países de primeiro mundo. Hoje, inclusive, várias das grandes escolas do mundo utilizam e exploram essa obra, né, de Graciliano Ramos.
Tem passagens interessantes que mostra esse sentimento, né, esse sentido, na verdade, do que a obra retrata, porque ela vai trabalhar com uma genealogia, né, a genealogia da perversidade. Para não esquecer, por exemplo, a correlação que a obra guarda com outros fatores assim que também foram limitantes, cruéis, tristes e profundos na nossa cultura. A exemplo do genocídio dos indígenas, né? O que nós tivemos, na verdade, foi uma invasão e não uma descoberta do Brasil. Uma invasão que acabou matando, né? Aí dizimando quase toda a população indígena. E aí também a ideia, o link guardado com a ideia da escravidão, né? A escravidão, por quê? Porque a abolição foi feita assim de forma pérfida. Uma abolição pérfida, em que é libertado, o negro é libertado para quê? Para ficar jogado nas ruas, nas terras, sem trabalho, sem ofício, sem nada. Então, tudo isso guarda uma série de correlações com a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, porque secas exatamente por isso, pela falta de estrutura, pela falta de organização, de boa vontade do governo, de boa vontade da elite dominante, da classe, digamos que fortalecida no Brasil, porque essa nossa classe média, ela tem um quê de ser assim, bastante pérfido, né? De ser supérflua e de maltratar na realidade da vida as pessoas e considerar a sua classe como algo assim extremamente relevante e que vale a pena lutar apenas por ela, e abandonando todas as outras classes, todos os outros perfis, todas as outras populações, diria assim, porque é preciso que tenha consciência crítica, e a nossa classe média é esse terror que a gente conhece. Encerramos aqui esta edição do podcast Literaturando Ideias e Vivências. Esperamos que este trabalho possa servir de estímulo para que você possa praticar cada vez mais o hábito da leitura, seja para o Enem ou para a vida. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até a próxima edição. Você acompanhou Literaturando Ideias e Vivências. Este trabalho foi realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Apoio: Fundação Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Souza. Produção: Educativa FM, em parceria com o IFPB Campus Souza.